Empreendedor do Amanhã. Numa equipe, seja qual for a sua natureza, quando um ganha, todos ganham. E quando um perde, todos perdem. Algo simples e fácil de entender, mas muito difícil de aplicar no dia a dia. E apesar de sabermos que a colaboração é imprescindível no trabalho em equipe, na prática, ela nem sempre acontece. Segundo Walt Disney, você pode sonhar, criar, desenhar e construir o lugar mais maravilhoso do mundo, mas é necessário ter pessoas para transformar seu sonho em realidade. Mas para que o sonho de um mundo melhor se estabeleça, seja esse mundo a sua casa, a sua família, o seu casamento, as suas amizades, o seu bairro, a sua cidade, o seu departamento, a sua empresa ou o seu país, é preciso que as pessoas envolvidas substituam o egoísmo pelo altruísmo. E então se disponham a colaborar com aquilo que tem de melhor para que os outros sejam felizes. Se todos buscarem, pensar e agir assim, as coisas seriam muito mais fáceis. Vivemos uma época que nos induz a pensar que ter é mais importante que ser. Que manter as aparências é mais importante que manter o caráter, a integridade e a confiança. E que para sermos bem-sucedidos precisamos cuidar para que o nosso quadrado não seja invadido. E com isso muitas vezes nos esquecemos de que somos seres sociais e que não estamos nesse mundo para viver, mas para conviver, viver juntos e também juntos buscarmos algo melhor para todos. Só existe, portanto, uma solução para que alguém decida deixar de olhar apenas para si mesmo e comece a olhar para aqueles que estão ao seu redor e então use a sua colher para alimentá-los. Com o tempo, todos perceberão que essa é a única maneira de criar um ambiente onde dividir significa compartilhar. E a grande notícia é que este alguém pode ser você. E essa decisão depende apenas e exclusivamente de uma pessoa. Você! E então, vamos nessa? Seja um empreendedor do amanhã. Empreendedor do Amanhã. Numa equipe, seja qual for a sua natureza, quando um ganha, todos ganham. E quando um perde, todos perdem. Algo simples e fácil de entender, mas muito difícil de aplicar no dia a dia. E apesar de sabermos que a colaboração é imprescindível no trabalho em equipe, na prática, ela nem sempre acontece. Segundo Walt Disney, você pode sonhar, criar, desenhar e construir o lugar mais maravilhoso do mundo, mas é necessário ter pessoas para transformar seu sonho em realidade. Mas para que o sonho de um mundo melhor se estabeleça, seja esse mundo a sua casa, a sua família, o seu casamento, as suas amizades, o seu bairro, a sua cidade, o seu departamento, a sua empresa ou o seu país, é preciso que as pessoas envolvidas substituam o egoísmo pelo altruísmo. E então se disponham a colaborar com aquilo que tem de melhor para que os outros sejam felizes. Se todos buscarem, pensar e agir assim, as coisas seriam muito mais fáceis. Vivemos uma época que nos induz a pensar que ter é mais importante que ser. Que manter as aparências é mais importante que manter o caráter, a integridade e a confiança. E que para sermos bem-sucedidos precisamos cuidar para que o nosso quadrado não seja invadido. E com isso muitas vezes nos esquecemos de que somos seres sociais e que não estamos nesse mundo para viver, mas para conviver, viver juntos e também juntos buscarmos algo melhor para todos. Só existe, portanto, uma solução para que alguém decida deixar de olhar apenas para si mesmo e comece a olhar para aqueles que estão ao seu redor e então use a sua colher para alimentá-los. Com o tempo, todos perceberão que essa é a única maneira de criar um ambiente onde dividir significa compartilhar. E a grande notícia é que este alguém pode ser você. E essa decisão depende apenas e exclusivamente de uma pessoa. Você! E então, vamos nessa?
Seja um empreendedor do amanhã. Empreendedor do amanhã. Numa equipe, seja qual for a sua natureza, quando um ganha, todos ganham. E quando um perde, todos perdem. Algo simples e fácil de entender, mas muito difícil de aplicar no dia a dia. E apesar de sabermos que a colaboração é imprescindível no trabalho em equipe, na prática, ela nem sempre acontece. Segundo Walt Disney, você pode sonhar, criar, desenhar e construir o lugar mais maravilhoso do mundo, mas é necessário ter pessoas para transformar seu sonho em realidade. Mas para que o sonho de um mundo melhor se estabeleça, seja esse mundo a sua casa, a sua família, o seu casamento, as suas amizades, o seu bairro, a sua cidade, o seu departamento, a sua empresa ou o seu país, é preciso que as pessoas envolvidas substituam o egoísmo pelo altruísmo. E então se disponham a colaborar com aquilo que tem de melhor para que os outros sejam felizes. Se todos buscarem pensar e agir assim, as coisas seriam muito mais fáceis. Vivemos uma época que nos induz a pensar que ter é mais importante que ser. Que manter as aparências é mais importante que manter o caráter, a integridade e a confiança. E que para sermos bem-sucedidos precisamos cuidar para que o nosso quadrado não seja invadido. E com isso, muitas vezes, nos esquecemos de que somos seres sociais e que não estamos nesse mundo para viver, mas para conviver, viver juntos e também juntos buscarmos algo melhor para todos. Só existe, portanto, uma solução para que alguém decida deixar de olhar apenas para si mesmo e comece a olhar para aqueles que estão ao seu redor e então use a sua colher para alimentá-los. Com o tempo, todos perceberão que essa é a única maneira de criar um ambiente onde dividir significa compartilhar. E a grande notícia é que este alguém pode ser você. E essa decisão depende apenas e exclusivamente de uma...